noite, a paz do Senhor a todos os nossos ouvintes aqui da Web Rádio Maripa. Estamos dando início a mais um programa Palavra de Fé e iniciando com o nosso quadro, o Papo de Fé. Hoje, nesse episódio, nós trouxemos aqui a nossa missionária Bruna, que vai iniciar esse programa com uma oração. Amém. Querido Deus e eterno Pai, nós oramos ao Senhor nesta noite, pedindo ao Senhor, ó Pai, toma a direção deste programa, que o Senhor, ó Pai, possa alcançar vidas através de tudo que for feito, de tudo que for falado, ó Deus, que o Senhor possa operar a Tua vontade, Pai. Assim nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, entregamos, Pai, a cada pessoa que estiver ouvindo, Pai, este serviço de som, que possa ser alcançada com a Tua graça e com a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Para dar início às nossas perguntas, aqui está a nossa irmã Bruna, ela que é missionária, né? Cantora também da igreja, pregadora da palavra. Ela veio trazer hoje seu testemunho e uma palavra para o seu coração. Acredito que Deus vai tocar em cada ouvinte que estiver atento neste programa hoje. Para começar nosso papo, eu queria dar a paz do Senhor, irmã Bruna. Amém. Fique à vontade para saudar os nossos ouvintes. Quero dar uma boa noite para todos que estiverem ouvindo este programa. A paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Irmão, nós queremos, né, ouvir um pouco da sua história, do seu testemunho, que esse é o intuito do nosso quadro Papo de Fé, que foi incluso nesse programa. Conhecer sua história, seu testemunho, como foi que você conheceu a Cristo, o que trouxe você até a igreja, para que hoje você se tornasse uma missionária, uma cantora, e trouxesse sua família também para o altar. Então eu queria que a irmã explicasse aos nossos ouvintes que ainda não conhecem a irmã, quem é a irmã Bruna, de onde veio e quando foi que a palavra, a mensagem da cruz tocou seu coração, quando foi que o evangelho entrou e bateu no seu coração. Amém. Eu sou da cidade de São José de Piranhas e recebi um chamado de Deus. Eu tinha 11 anos, 11 para 12 anos, e comecei a pregar em várias igrejas. E muitos ministérios sempre me convidavam para estar trazendo a palavra, ainda muito nova, muito jovem, saía por aí pregando. Mas, assim, em relação ao meu ministério, eu acho que o momento crucial foi onde eu enfrentei a enfermidade da minha filha, né, de Nicole. Foi aonde eu conheci o poder de Deus e quem era Deus de verdade, porque uma coisa é você pregar, é você sair por aí, é você viver em muitos altares, é você ter todo dia uma agenda para sair por aí pregando. Mas uma coisa é você conhecer, de fato, o poder de Deus. Verdade. Tem muita gente que fala assim, eu conheci Deus, como nosso pastor fala também, porque a irmã Bruna é do Ministério Voz de Cristo, ao qual eu também faço parte. E como nosso pastor fala que veio conhecer a mensagem realmente, quando a mensagem veio entrar no coração dele, foi aos 30 anos de idade, sendo que ele, desde novo, já desde nascido, ele já tinha uma família voltada já ao evangelho e conhecia a palavra, só que com os 30 anos de idade dele, que foi quando ele queria se suicidar, que teve aquele testemunho todo, que eu quero trazer ele aqui depois para contar o testemunho dele, que ele realmente conheceu a Cristo. Com quantos anos foi que você levantou a mão, você disse assim, vou tomar essa decisão, ou você desde nascida já de berço cristão evangélico? Eu acredito que exatamente, eu não lembro, mas eu acho que foi aos meus 12 anos. 12 anos. Que eu vim para a igreja e assim que já vim para a igreja, para o ministério, já recebi o chamado de Deus. Na Assembleia de Deus ou em outra igreja? Era na Assembleia de Na Deus. Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus tem muitas ramificações e continua sendo fácil encontrar as pessoas. Tem muitas igrejas que não se adaptam a isso, né? Ficam ali reclusas, pequenas, em locais específicos para... A Assembleia de Deus não. A Assembleia de Deus, em todo lugar se encontra uma Assembleia de Deus e acho um trabalho muito bonito deles. Me conta um pouco sobre a enfermidade de sua filha. Você contou que você realmente se voltou a Cristo mesmo de real quando você viu a enfermidade de Nicole, sua filha. Como foi? Porque, assim, Gilberto, você serve, você serve. Você vai para a igreja, você vai. Mas, como a gente já vinha falando aqui, a gente vem conhecer de verdade quando você se acha na hora do aperto. E
essa enfermidade de Nicole nos levou para mais perto. Eu acho assim, que foi uma estratégia de Deus para nos trazer para mais perto, para nos despertar a fazer a obra e para conhecer o poder de Deus e para ter mais experiências para contar. Mas não só diante da enfermidade de Nicole, mas também quando eu engravidei de Sofia, eu tive uma gravidez muito complicada. Quando Sofia nasceu, eu fiquei num estado de eclampsia grave. Fiquei 2 dias na UTI, só vim conhecer Sofia com 2 dias depois. E é tanto que aqui todo mundo achava que eu ia morrer, que não ia voltar mais para casa, de tão grave que foi. E Sofia também é um milagre nas mãos do Senhor, porque quando eu fui para a sala de cirurgia, os médicos me levaram para a sala de cirurgia, eles disseram para mim que ela estava morta. Então, eu já fui para a sala de cirurgia sabendo que ela estava morta. Mas, quando eu ouvi o choro dela, a todo momento eu lembrava que a mão de Deus era quem estava ali me sustentando e guardando, sabe? E já com 9 meses, eu sempre passava Sofia numa consulta de período no pediatra, sabe? E o pediatra achava que ela tinha uma doença que chama hidrocefalia, por conta do Sofia, né? Sim, do retraso, do retardo dela, que ela não desenvolvia. E ali, a todo momento, eu me apeguei com Deus e falei que Deus era quem ia julgar esta causa. Todo mundo ficava desesperado quando eu contava e eu sempre tinha essa certeza dentro do meu coração que Deus era quem ia julgar esta causa. E, resumindo a história, quando nós fizemos a tomografia dela, não deu nada, deu tudo normal, para a glória de Deus. Glória a Deus. E isso com Nicole já tinha um problema dela ou foi antes do problema de Nicole? Não, esse problema de Nicole aí foi sequela do Covid-19. Sequela do Covid. E o que foi que Nicole teve, especificamente? Ela tem artrite idiopática juvenil. E esse problema de Nicole também foi um grande aprendizado que nós passamos, porque quem olhava aqui dentro da cidade, eu via muito o olhar de pena, o olhar de pena de muita gente. Só que, a todo tempo, eu sempre lembro que houve uma vez que o Wendel ligou para mim e disse que Nicole estava com falta de ar e que a hemoglobina dela estava em 6,2. E ela ia precisar tomar sangue. E eu disse, Wendel, eu sei que eu ainda o louvarei. E eu me apeguei nesta palavra que, independentemente do que a gente estivesse passando naquela hora, a gente ainda ia louvar o nome do Senhor por estas grandes vitórias. Eu me lembro que vocês falaram para a gente que até pensaram em câncer, né? Sim. Porque ninguém descobriu o que ela tinha. Ninguém descobriu o que ela tinha. E vocês fizeram o exame para saber se tinha leucemia. Leucemia, né? Então foi um momento muito, muito sombrio, né, para vocês nessa época. Sim. E é um momento que a gente fica sensível, logicamente, né, principalmente para a presença de Deus. É o momento que a gente busca mais quando a gente está assim em tempos turbulentos, né? Sim. Aí, quando foi que ela voltou para casa? Ela passou muito tempo no hospital? Ela passou 3 meses internada. Eu fiquei 3 meses aqui sozinha com a pequena e o Wendel ficou 3 meses lá com ela. Ela passou 22 dias no hospital de campanha do Covid e depois foi transferida, já para começar todo aquele processo de exames, toda aquela bateria de exames. Eu me lembro, sabe, Gilberto, vale ressaltar aqui, que possa ser que alguém esteja passando, né, por esta mesma situação. Quando fizeram o exame de leucemia em Nicole, a gente ficou muito preocupado e eu falei para o Wendel, disse, Wendel, eu creio que Deus não vai permitir que Nicole esteja com esta enfermidade. E quando fizer este exame, você vai ver que vai ser uma coisa pequena e fácil de resolver. E quando fizeram este exame da leucemia em Nicole, consideraram a doença dela como artrite, porque o problema dela é só reumático. Aí quando vocês receberam Aí foi quando a gente recebeu o diagnóstico e ela recebeu alta. Só que
Às vezes, Gilberto, a gente não encara a realidade espiritual nas nossas vidas. A gente acha que, muitas das vezes, a obra, seja por acaso ou acontece porque tem que acontecer, mas não. Você veja que era um ambiente, uma coisa, uma realidade tão espiritual, tão grande, que quando faziam um exame, não dava certo, tinha que fazer outro diferente. Quando eles pensavam de fazer um tratamento em Nicole, ela não respondia, o tratamento estava sendo feito. Era preciso fazer outro tratamento. E vocês ficaram nessa situação? E a gente ficou nessa situação 3 meses. 3 meses. Até que o Wendel começou a drobar o joelho dele dentro do hospital. E a gente começou a orar em relação a uma batalha espiritual. E a gente, quando Deus nos deu essa vitória de trazer ela para casa, sabe? Tempos em tempos ela começa com essas crises e sempre a gente tem determinado esta palavra de ela ainda poder. toma algum medicamento ainda? Toma umas medicações na veia que chama pulsoterapia. E de 15 em 15 dias ela tem que tomar essa medicação na veia. E a gente sempre determina esta palavra, porque às vezes muitas pessoas olham para nossos filhos, olham para nossa casa e diz, está pagando por algum pecado, e olha e diz, essa criança tem esse tipo de doença, essa criança quando crescer vai ser assim ou assado, sabe? E há uma palavra que diz que quando Jesus estava andando, fazendo a sua obra, o seu ministério, alguém olhou para o Senhor Jesus quando ele foi expulsar o demônio do menino e disse, Senhor, quem pecou? Foi o pai? Foi a mãe? Quem pecou? Ele disse, eu então digo, né, que nem foi o pai nem a mãe que pecou, mas esta enfermidade está sobre a vida desta criança para se manifestar a glória de Deus. Então, a gente tem determinado isso, Gilberto, todos os dias, que Sofia é uma bênção de Deus, Nicole é uma bênção de Deus. Isso, esse passaram foi depois do nascimento de Sofia, que você passou por Sim, depois por do nascimento, né? de Sofia. Na gestação, na hora do parto também. Sim. E depois também. E depois veio esse problema de Nicole. Depois, então, ainda nessa situação, eu ainda me lembro, ainda estava desempregado, né? Sim, estava desempregado. Passaram um grande desempregado. sufoco. E, Gilberto, Deus não permitiu com que faltasse nada. Olha, eu estava aqui, sozinha, sem ninguém. Eu não tenho família, como todo mundo sabe, eu não tenho família aqui, só tenho família de Wendel, que também já passa por dificuldades financeiras. E Deus não permitiu com que me faltasse nada. Nem para mim e nem para a menina. Sempre Deus providenciava o dinheiro do aluguel, o dinheiro da luz, o dinheiro da água, providenciava leite, fralda, nada me faltou. Se eu disser a você que eu passei por dificuldade aqui, não. Passei não. Tudo Deus providenciou. Para você ver quando Deus está no controle de uma coisa, nada falta. Verdade. Tudo Deus providenciou para mim. Você falou das aqui. pessoas aí que às vezes olha e diz que Deus está pesando na mão, que é provação aquilo ali. Muitas das vezes é como um relato de Jó também, né? Sim. Um homem justo, né? Que temia a Deus e que era reto, mas Deus quis provar ele mesmo assim, né? Sim. Deus quis provar. Então, muitas situações realmente que passam na nossa vida é só para Deus mostrar a glória dele através da nossa vida, que ele pode fazer. E através qualquer situação. das provações que a gente adquire experiência. Com Deus. Como diz lá no livro de Tiago. Tiago, escrevendo o seu livro, disse, amados, não desprezeis as provações do Senhor. Porque Deus, ele nos prova, sim. Porque ele nos ama e ele quer que nós entendamos o real chamado dele aqui na terra. E nos dê uma direção para que nós estejamos aqui fazendo a sua vontade. Verdade, eu creio muito nisso, nessa palavra. Vocês também já dirigiram igreja, né? Sim. Vocês já sabem como é estar na obra, como é duro estar na obra. Vocês dirigiram qual igreja? E em qual cidade? Era uma obra da Cenáculo da Fé, lá em Nazarezinho. Na cidade de Nazarezinho. Rapaz, lá foi meio complicado. Porque a cidade de Nazarezinho eu não comparo nem com aqui. Eu acho que para mim, né? Faz 5 anos que eu moro aqui, mas eu acho que para mim é pior do que aqui. É uma cidade que o povo é idólatra, que não dá lugar ao evangelho. As pessoas que estão dentro da igreja estão, não generalizando, mas pelo menos as que a gente conheceu, sabe? Estão pé na igreja e pé no mundo. Crê no que o pastor diz, crê no que o padre diz, crê no que o macumbeiro diz,
sabe? Não É levado abre por todo vento de doutrina. todo vento de doutrina e não abre o coração para Deus, para a palavra de Deus e para Deus trabalhar na vida deles. E como é estar à frente da obra, assim, para quem não sabe, porque eu já fiquei um tempo à frente da obra, quando o seu esposo tinha uma igreja. Eu fiquei à frente da obra um tempo e eu sei o quanto é dolorido, quantos nomes você leva por estar na frente da obra, né? E como é que foi a experiência de ter dirigido uma igreja? De todo lado você recebe bombardeio, de todo lado você recebe críticas, você recebe perseguições, mas também de um lado você também recebe o apoio, é onde Deus mostra quem é e quem não é onde Deus mostra para você quem é seu amigo e quem não é. A gente recebeu um apoio muito grande lá em Nazarezinho do pastor Paulo Sérgio, não sei se ele estiver ouvindo essa live, que Deus, um abraço para ele, para a família dele. E a gente recebeu um apoio dele. Eu posso dizer que foi um amigo que nos estendeu a mão para onde, na hora que a gente mais precisava. E também, Gilberto, é um momento que você tem que buscar mais, você tem que ler mais. Já houve dias lá de estar só eu e o Wendel dentro da igreja, e mais uma senhora ou duas. E mesmo assim a gente tem que fazer o culto, a gente tem que orar e aquela coisa tem que acontecer. Mesmo assim, porque quem vai espera de você que esteja na frente, quer ouvir um louvor bem louvado, quer ouvir uma palavra bem pregada. Então, para quem está à frente da obra, você não tem tempo para estar desanimado, você não tem espaço para se sentir desanimado, para se sentir sem força ou sem coragem. A todo momento você tem que estar de prontidão para quem estiver ali precisando. Então, para mim, assim, eu acho que é a hora que você tem que buscar como você nunca buscou, buscar mais e mais. É verdade, é um momento muito árduo, porque você se doa a sua vida, você não tem praticamente nenhuma obrigação com nenhum ser humano, mas você escolhe estar ali na frente da obra, fazendo a vontade de Deus, porque você crê que Deus tem um propósito sobre todas as coisas. Então você está lá se doando o seu tempo, né? Se preparando, se consagrando mais, se preparando mais para estar levando uma boa palavra, como você falou, um bom louvor. E muitas das vezes a gente é criticado de qualquer maneira. O evangelho está aí para ser vivido, mas como Jesus falou que não seria fácil, né? Nem tudo seria fácil. O que foi que motivou você a desistir falou assim, acho que você deve ter falado assim, não, vamos parar, não deu certo. O que foi que motivou vocês a... Não foi assim, nem por vontade nossa, não. Por nós, a gente estava lá até hoje. Não foi por motivação nossa, não. Chegou o tempo, a hora que o pastor Lins ele faleceu, e o ministério ele não teve mais condição de manter a gente no campo. Era uma igreja pequena, tinha base assim de umas 15 mil pessoas, mas era uma igreja que não tinha condições de manter a gente no campo. Aí, depois que o presidente da igreja morreu, a igreja também passou por um processo e não teve mais condição de manter a gente na obra. Aí a gente teve que vir embora para cá. Aí vocês mudaram de Nazaré para Marisópolis? Sim. Como foi essa transição de Nazaré para Marisópolis? Você já conhecia Marisópolis ou não? Eu já morava aqui antes. E quando a gente veio para cá, a gente passou um tempo na Cenáculo da Fé e não deu mais certo a gente continuar na obra aqui de Marisópolis junto com o pastor daqui. Aí depois a gente passou um bom tempo sem ministério, que foi onde a gente enfrentou essa dificuldade com a enfermidade da Nicole. Aí depois a gente foi congregar no ministério do pastor Edielso, que o Wendel já era muito amigo de Edielso, a gente já tinha congregado lá outra vez, e o Wendel, chegou o momento que o Wendel disse, não quero mais ficar sem congregar, eu já conheço Edielso já há um bom tempo, e já faz um tempo que eu conheço ele, é um cara que ora, é um cara que tem testemunho, é um cara que tem uma bagagem espiritual para apresentar para a gente, é um cara que tem autoridade, né, para
liderar, então a gente vai ficar na igreja dele mesmo. Aí a gente tá até hoje. Se surgisse uma oportunidade de vocês dirigir mais uma igreja, vocês aceitariam ou vocês pensariam? Eu acho que a gente está na dispensação de Deus, sabe? Debaixo da direção de Deus. Se surgisse uma oportunidade e fosse da vontade de Deus, porque eu acredito sim, Gilberto, que em tudo que Deus vai fazer, sempre Deus ele dá uma direção. Deus ele sempre fala. Deus nunca vai fazer uma coisa com você sem falar para você antes. Então, eu acho que se for da vontade de Deus, se Deus falar aos nossos corações, a gente está aqui, como Isaías disse, para fazer o ídolo do Senhor, para ser enviado por Deus. Disponível para a obra. Graças a Deus. Eu queria lhe pedir para trazer uma breve palavra de mais ou menos 30 minutos para nossos ouvintes, se você estiver preparada para trazer uma palavra para que Deus possa abençoar os nossos ouvintes nessa noite. Amém. Eu já tinha preparado até uma palavra em casa que é uma palavra que eu sempre gosto de ler, sempre fala muito ao meu coração e eu creio que vai falar com os ouvintes que estão em casa. Está escrito aqui no livro de Apocalipse, no capítulo número 2 e no verso de número 8. Eu sei das tuas obras. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Esta igreja de Filadélfia era uma igreja que estava passando por um momento de desânimo, por um momento de fraqueza. É tanto que, falando sobre ela aqui neste capítulo, ele vai dizer que é uma igreja que, mesmo numa pouca força, não negou o nome do Senhor. Mesmo diante de adversidades, mesmo diante de fraquezas, não negaram o nome do Senhor. E a porta do Senhor ainda estava aberta para esta igreja. É Deus, ele falando aos nossos corações nesta noite que, mesmo com pouca força, mesmo passando por muitos problemas, mesmo passando por muitas dificuldades, às vezes a gente passa por certas situações nas nossas vidas e a gente pensa que nunca mais vai se levantar. A gente pensa que não tem mais resolução para os nossos problemas. É aí onde o Senhor Jesus ele chega e diz: a porta ainda está aberta. É Deus dizendo para nós que ainda há solução. É Deus dizendo para nós que ainda há resolução para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. Muitas das vezes as pessoas pensam: mas eu já estou passando por esta dificuldade financeira há tanto tempo. Eu já estou passando por esta enfermidade há tanto tempo. Esta doença para a medicina não tem mais cura. Esta doença para a medicina eu vou carregar até o último dia da minha vida. Muitas pessoas às vezes pensam que sai da igreja e fica rodando por o mundo e diz: mas eu não tenho mais força para me levantar. Eu já bebi, eu já fumei, eu já fiz, já aconteci e eu não tenho mais força para me levantar. E Deus ele está falando para nós, nos dando esta palavra nesta noite, que a porta ainda está aberta, ainda há solução para a tua vida, para os teus problemas. Deus ele está nos dizendo nesta noite que, mesmo nesta tua pouca força, Ele ainda está de braços abertos para te receber e para te colocar, aleluia, num lugar de honra. Não foi assim na vida do filho pródigo? Ele passou muitos tempos perdido, vagando pelo mundo, mas mesmo assim, ele ainda sentiu no seu coração a vontade de voltar para a casa do Senhor. E eu quero dizer a você nesta noite que ainda sente o desejo de voltar para a igreja, que sente o desejo de voltar para a casa do Senhor. Deus ele está dizendo para você nesta noite que a porta ainda está aberta e que Ele está de braços abertos para te receber e para te colocar, aleluia, num lugar de honra. Aleluia. Receba esta palavra, guarda esta palavra na tábua do seu coração, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Queria falar um pouco aqui do livro que está em sorteio, que é Missões
e a plantação de igrejas no sertão nordestino, que é do Luciano Paes Ladim, e nosso irmão Vitor, que veio aqui, Vitor Lins, pastor da presbiteriana, da igreja presbiteriana de Marisópolis. Esse livro aqui, ele está em sorteio, a venda dele a venda dele já esgotou, né? Eu acho que já esgotou a primeira remessa de venda. É um sucesso o livro, viu? Você que deseja adquirir aí, vamos esperar a segunda remessa. Esse aqui tá aí acho que no feed aí do Instagram da Web Rádio Maripa e também no meu Instagram também. Se você quiser participar, tá lá tudo direitinho, participa lá, que é um bom livro pra você estudar aí, você conhecer um pouco mais sobre missões e a plantação de igreja aqui no sertão nordestino. Esse é um livro que fala especificamente sobre isso, como o nosso irmão Vitor falou aqui no episódio anterior, que ele já procurou mais o pastor Luciano Paes Ladim e nunca achou um livro especificamente falando sobre missões e a plantação de igreja no Alto Sertão Nordestino, que é uma coisa que interessa muito as pessoas que querem trazer o ministério para o sertão nordestino e querem, né, ter uma obra bem de bom tamanho aqui no nosso sertão nordestino. Irmã, como está hoje a sua vida na igreja? Graças a Deus, depois que a gente veio congregar com o pastor Edielson, a gente adquiriu muitos aprendizados com ele, uma nova visão de ministério, uma nova visão assim da palavra de Deus. Eu me lembro aqui, eu estou vendo ali que ainda tem tempo de falar, né? Tem, pode ficar à vontade. Eu me lembro aqui que certa feita eu cheguei na igreja e eu disse: pastor, eu queria que o senhor colocasse a mão na cabeça de Sofia e orasse por ela, porque ela vai fazer um exame e eu queria que o senhor orasse por ela para que Deus curasse ela, porque o pastor Edielson, para quem não sabe, é um homem muito usado em curas e libertação. Abrindo um parênteses aqui, teve um dia que, logo quando eu cheguei na igreja, na primeira vez que eu cheguei na igreja, eu estava com conjuntivite e eu cheguei para ele e disse: pastor, eu não estou aguentando mais esse problema nas minhas vistas, tem como o senhor orar? E ele botou a mão nas minhas vistas e orou e disse que de tarde eu estaria curada. E eu realmente, de tarde, eu fiquei curada. E neste dito dia eu cheguei e pedi para o pastor botar a mão na cabeça de Sofia e orar por ela. E ele olhou para mim assim e disse: não, eu não vou orar por ela. E eu fiquei sem entender por que ele não podia, né, botar a mão na cabeça dela e orar por ela. Ele disse: eu não vou orar por ela porque você tem que crer e receber que ela já está curada. Porque sempre isso que ele vai falando, e sempre que Vera sempre passa para a gente também, que a gente somos tudo aquilo que a palavra diz que nós somos. Se a palavra diz que eu já estou curada, então eu tenho que crer e tomar posse de que ela já estava curada. E eu tomei posse daquela palavra de Deus para a minha vida e sempre eu venho determinando isso. Quando aparece uma enfermidade lá em casa, eu digo: você já está curada, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você fala o estilo pentecostal, né? Nossa igreja tem muita diversificação assim, de ministérios. É um juntamento de batista com pentecostal, né? E aí faz o baticostal. Como é estar lá na igreja? Porque você é como eu, vou dizer assim, eu sou pentecostal. Eu nasci na igreja pentecostal em 2011, né? Sim. Nasci, a gente fala porque foi quando a gente encontrou o evangelho, né? Eu nasci em 2011 na igreja pentecostal Poço de Jacó, lá em Águas Lindas de Goiás. E pra mim, quando eu saí da igreja pentecostal raiz, igreja pentecostal, que crê em revelação, em falar em línguas, em bater com o Espírito Santo, em mover do Espírito Santo, quando eu fiz essa, posso dizer assim, transição da igreja pentecostal para a igreja batista, que já era um pouco mais, né, calma, né, que não cria muito em certas coisas que eu cria na igreja pentecostal, foi assim, para mim foi um aprendizagem. Eu comecei a aprender, algumas coisas eu criticava, outras coisas eu vim entender ao longo do tempo, até porque minha esposa também sempre foi batistana. E como foi para você sair da igreja pentecostal? Porque nossa igreja não é pentecostal e não é batista, é um pouco de cada. Dizer assim, é como o pastor fala,
tanto crer nos dons espirituais, como crer que a palavra é a única que pode nos salvar, e o poder da palavra também. Como foi para você sair da igreja pentecostal para entrar numa igreja basicamente tradicional? Assim, como a gente já vinha falando aqui, Deus ele acendeu esse chamado para a palavra muito cedo para mim. Então, eu me sinto, de certa forma, em casa. Eu me sinto em casa, totalmente falando. Porque Edilson, ele é um pastor que ele não prende suas ovelhas. Ele não chega e impõe uma visão. Ele deixa à vontade. E eu sempre prego, sempre louvo. Se tiver que louvar um corinho de fogo, eu louvo. Se tiver que pregar e dar lugar a Deus, eu prego. Porque quem olha de fora acha que a nossa igreja não é avivada. Acha que a nossa igreja não é, como diz, não é pentecostal. E a nossa igreja é avivada. Ele é um pastor que crê no poder de Deus. E eu digo que nós somos uma igreja que crê no poder de Deus, que crê na manifestação do poder de Deus. Assim, pessoas que já são mais tranquilas, que já são batistanos, né? Mas é uma igreja que crê no poder, nas manifestações genuínas do poder de Deus. Não aquela igreja que canta um hino aforrosado e os irmãos já começam logo a quebrar a cadeira. Não. É uma igreja que crê, fato, no poder de Deus. Porque assim, eu creio, porque eu nasci e me criei numa igreja pentecostal. Acho que eu fiquei uns 3, 4 anos. Acho que já são 12 anos que eu me converti. Mas eu fui na igreja pentecostal que cria que o batismo com o Espírito Santo era realmente uma alteração uma modificação ali durante o tempo, você saia quebrando cadeira e esse tipo de coisa, entendeu? Só que eu creio que quando você está com a unção de Deus, há uma modificação no seu corpo, na forma como você vai falar, é diferente, totalmente diferente, porque você sente a presença de Deus. Mas eu entendi também que não adianta, né, buscar por vamos dizer assim, unção, se você não tem transformação. Porque quando eu saí, eu entendi isso. Eu pude ver as duas visões das igrejas. Que o batismo com o Espírito Santo é realmente uma transformação de vida. Então se você roubar, você não rouba mais. A partir do momento que você se converte, você entrega a sua vida a Jesus. E como eu conversei aqui com o pastor Alex, né, a partir do momento que você se converte, você... Pode abrir para ela. Ela tava batendo. Na hora que você se converte, já é um batismo com o Espírito Santo. Porque dali então você decide que você não quer mais fazer o que você fazia antes quando era pecador, né? Então aí eu entendi. Quando eu não precisei só mudar de igreja, mas um pouco de pensamento também. Porque eu atacava muito. O pessoal, se você for para a igreja batista, você vai se tornar um crente geladeira, né? Ou se, acho que também tem a mesma coisa de um batistano entrar na Assembleia de Deus ou na igreja pentecostal, né? De dizer assim, se você for para uma igreja batista, você vai ficar um crente geladeira. Se um crente batista for para uma igreja pentecostal, ele não vai se adaptar. Então lá em casa é uma faca de dois gumes, né? Minha esposa sempre foi batistana e eu sempre fui pentecostal. A gente tem uma divergência de opiniões um pouquinho, mas acho que com você e o Wendel sempre foi tudo o mesmo assunto, né? Não teve divergência E um dia eu falei para a Rayane, ela foi conversando comigo e ela disse para mim, presbiteriano e assembleano, ou batistano e assembleano não se bate. Aí eu disse para ele, eu digo que nós não somos amigas. Aí ela disse, mas aí é outra história. E em relação assim ao meu casamento, sempre foi equilibrado. O Wendel também, ele puxa muito para o lado batista. Você vê que ele puxa muito, muito mesmo para o lado batista. Já eu não. Eu creio e se Deus me usar, eu vou dar lugar. Eu não vou me reter ou me prender, não, sabe? Tanto que sempre quando o pastor me dá oportunidade lá na igreja para me pregar, para me trazer a palavra, ele sempre diz, deixa Deus te usar.
Se tiver que pregar até 9 horas, prega. Se tiver que pregar até 9h10. Se for Deus, de fato, que estiver falando, pode deixar Deus te usar. É verdade. É o que eu falo pra Raina. Às vezes a gente tá em casa e começa a conversar sobre divergência de crenças, ou dizer assim, de doutrina de igreja. Eu acho assim, muita coisa não leva a gente a nada. Por exemplo, eu acho que as igrejas servem aí pra você, eu creio, né, no batismo com o Espírito Santo desse jeito, eu creio que nessa igreja tá mais desse jeito. Eu acho que induzindo a palavra, né, ao seu coração de forma correta, né, sem sair das linhas da palavra, eu acho super válido. Pra mim, eu acho, às vezes a gente conversa, não, eu só quero adorar, vou pra igreja pra adorar. Não importa se irmão A, se irmão B pensa isso, pensa aquilo, eu estou à disposição de Deus que Ele me use da maneira que Ele quiser, né? E muitas vezes a gente se prende, porque eu mesmo passei por muitas lutas que ao decorrer do tempo eu fui me prendendo. E aí eu fiquei mais ali quietinho. Teve uma época, acho que foi a época da Batista que eu fui mais quietinho, mas depois eu fui me soltando na igreja Batista, né? Hoje é uma igreja que eu amo, que eu tenho muita amizade com os líderes de lá, né? E que eu aprendi muita coisa de lá, né? E essa transição sua da igreja pentecostal para a igreja basicamente tradicional, que é a nossa igreja, que o pastor Deus realmente é isso. Ele nos dá a oportunidade, né? E deixa a gente à vontade para a gente fazer o que realmente Deus coloca no nosso coração. Então você já disse que se sente muito à vontade lá, né? E seu ministério, o que você vê assim, o que você acha que Deus quer para o seu ministério a partir de agora para esses próximos anos? Você pensa em... A gente está na dispensação de Deus. Eu estou na dispensação de Deus. Como eu até falei para tu um dia desse, que eu acredito assim, que Deus, ele vai chegar o momento de Deus me levar em outros lugares, de Deus me honrar outra vez, porque há pessoas que olham, quem me olhou aqui há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, acha que hoje eu estou morta espiritualmente. Mas não se trata de uma morte espiritual, se trata de que eu estou esperando o tempo de Deus. Eu tenho agora, como a gente já havia falando aqui, uma criança com 1 ano e 6 meses, uma com 5 anos. Então, Gilberto, eu não acho assim que Deus, ele quer que eu saia para pregar, ele quer que eu saia para subir o mundo, para ir para a vigília e deixar minhas crianças com outra pessoa. Porque tem muita gente que faz isso, eu vejo muita gente fazendo isso. Leva bebê de 1 ano, de 6 meses, para cima de monte, para cima de vigília. E eu acho assim, que Deus, ele quer, não é que a gente coloque os nossos filhos como empecilho para fazer a obra de Deus, mas Deus também não quer que eu faça a obra e deixe de cuidar da minha casa. Então, neste momento, neste tempo, eu estou esperando a hora de Deus, a hora de que vai chegar o tempo de Deus me enviar, e eu estou esperando por essa hora. Eu acho que é porque também tem muita gente que não entende. Às vezes acho que tenta entender, porque mãe, acho que quando passa na época da maternidade, você tem que dar todo o auxílio aos seus filhos. Tudo que você faz é envolto à vida de seus filhos, para que eles tenham uma boa criação, para que eles sejam bem criados, e aquilo é como a palavra fala, a gente tem que ensinar o caminho que o nosso filho deve andar, não alargar ele para fazer a obra. Lógico, se Deus mandar, você tem que fazer, só que a palavra fala que o primeiro ministério da nossa vida é a nossa família, é a nossa casa. A gente tem que estar com a casa em ordem para sair. Não adianta você largar a sua casa do jeito que está, né? E você ir para um monte, subir um monte, descer um monte, fazer oração, pregação, ir para a igreja e a agenda lotada, sendo que sua família não está, né, bem instruída, não está bem colocada. Tem que primeiro colocar a sua família em questão. Você não acha isso, né? É como eu já te disse aqui, que eu estou esperando o momento de Deus. Não estou assim naquela fase de... Tem pessoas que estão dentro da igreja e dizem assim, eu quero ir para o culto, mas eu quero só adorar. Eu quero ir para o culto, mas eu estou ali só para adorar, só para esquentar a cadeira, como diz a história. É nesse momento aí que muita gente se esfria, é nesse momento aí que muita gente perde a visão. E eu não digo que eu estou nesse momento, eu digo que eu estou à disposição do Senhor para fazer aonde eu puder fazer, mas esperando a hora de Deus, para que Deus possa me levar mais além. Glória a Deus. Estamos à disposição do Espírito Santo, que Ele coloca no seu e no meu coração.
coisas boas para levar para essas pessoas, porque a gente que eu não prego, né? Já preguei algumas vezes, mas muita gente falou isso já, que eu estava me esfriando porque eu não estava mais pregando, mas não vê o que se passa na nossa vida do outro lado, né? Muita gente joga assim palavras que podem ferir, mas às vezes Deus está tratando com a gente para depois passar para outras pessoas, porque eu vejo muitos pregadores que têm uma vida hoje que, vou falar com uma palavra bem popular, desmantelada, e que vão pregar, saem para pregar e levam a vida como se fosse nada. E aí eu acho que é errôneo você levar uma vida que você não tem uma aproximação, uma intimidade com Deus e passar isso para as pessoas. Então eu acho que na minha opinião, no meu lado, eu acho que eu não passaria isso para as pessoas. Se eu estivesse fazendo algo de errado ou outra coisa, eu prefiro ficar na minha, né, ficar no meu canto quieto. Não que esteja fazendo algo de errado, mas Deus tem os seus modos de tratar com cada um, para que cada um possa levar aquilo. Não adianta você levar uma palavra de maldição para uma pessoa e acabar que ela caia, né, e aí ela desfaleça por sua causa. Então é melhor se você ficar quieto um pouco, Deus tratar com você, para depois você passar a palavra para as pessoas na igreja, né? Eu vejo muito isso de pregador, como você é pregadora, né? Eu vejo muito isso de pregadores levando a palavra, mas que por trás vivem uma vida errônea, né? E muitos pregadores que levam uma vida com Deus, mas que não tem muito aconchego dos irmãos. E vale ressaltar também, Gilberto, que microfone não define espiritualidade de ninguém. Grito no microfone, voz bonita para louvar, não define espiritualidade de ninguém. Às vezes você vê uma pessoa ali cantando com uma graça tão grande, cantando com uma harmonia tão grande, mas às vezes não está na direção de Deus, não está na espiritualidade com Deus. E tem uma pessoa ali que está quietinha, que às vezes canta mais sossegado, prega mais sossegado e tem mais intimidade com Deus do que aquela que fez o rebuliço na igreja. É verdade, eu creio nisso. Eu queria já agradecer a sua participação, irmão Bruno. Muito obrigado por ter vindo ao nosso papo. O Felipe não está aqui hoje, foi para Cajazeiras, né? Nos deixou aqui mais uma vez à frente do trabalho. Então eu queria agradecer por ter vindo, por ter deixado uma palavra, contado um pouco do seu testemunho, né? E você pode finalizar aí fazendo uma oração e agradecendo aos nossos ouvintes. Amém. Deus abençoe a vida de cada pessoa, né, que ouviu até aqui, que esteve com a gente até aqui, que, como a palavra diz, que a porta ainda está aberta. Sempre há um tempo para que você possa voltar, para que você possa, né, estar fazendo a vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Pode orar. Então vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez aqui na tua presença orar por cada pessoa que está ouvindo este programa, ouvindo este serviço de som, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa fazer a tua obra, que o Senhor possa chamar outra vez, aleluia, para o centro da tua vontade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Quero agradecer mais uma vez a todos, dizer que próxima segunda-feira nós estamos aqui. Espero que o Felipe esteja conosco, né, para poder trabalhar junto com a gente aqui. Eu quero agradecer você que ficou até aqui, né? Então, muito obrigado. Fiquem na paz do Senhor e até o próximo Papo de Fé, se assim Deus nos permitir.